Olá pessoal, craques do microfone em parceria com o Museu da Pelada. Estamos aqui em Londrina com uma lenda do jornalismo esportivo, narrador top, Copa do Mundo, muitas histórias, muitas resenhas. J. Matheus, tudo bem, J? Oi, Espina, tudo bem? Um prazer ter você aqui em Londrina, na minha casa. É uma alegria muito grande receber você e agradecer por tudo que você faz pelo rádio, porque eu acho que todo radialista tem que ser grato a essa propagação do rádio que você faz, a essa oportunidade que você nos dá de contar histórias, de falar da profissão, de reencontrar através do seu trabalho amigos que a gente tem em todos os cantos desse país, graças ao microfone, e principalmente o microfone esportivo, ao qual eu pertenço há muitos anos, graças a Deus, e fico feliz em ter esse encontro com você. Então vamos falar um pouquinho da sua brilhante trajetória, né? Aquele início, onde tudo começou, aquela picadinha do rádio começou quando, Jota? Olha, eu sou um velho do rádio, entendeu? Não só na idade, mas no rádio também. Eu comecei no rádio em 1964, no segundo semestre de 1964. É importante que eu diga que sempre convivi com um problema físico. Eu tive problema de paralisia infantil quando era criança e, em razão dessa paralisia infantil, eu passei um bom tempo sob tratamento na Santa Casa de São Paulo, no Pavilhão Fernandinho, que na época foi construído justamente para conter as consequências do surto de paralisia infantil ou poliomielite que deu. Então, com 7 anos de idade, eu já fiquei internado lá. Primeira etapa eu fiquei 8 meses, passando por cirurgias e tal. Na segunda etapa, 3 anos depois, com 10 anos de idade, eu fiquei mais 6 meses, novas cirurgias, novos tratamentos. E nessa segunda etapa, eu passei a gostar de futebol e de rádio. E eu explico por quê. Futebol sempre foi a paixão da molecada no hospital. E o rádio era a maneira que a gente tinha de acompanhar o futebol. A televisão estava começando, praticamente não tinha coberturas esportivas de jogos, então a nossa paixão era ouvir o rádio. Aos domingos, leito do hospital, enfermaria, aquela história toda, e o rádio ligado acompanhando o time do coração. Na verdade, eu sou corintiano nato, aliás, nato não, depois dessa passagem pelo hospital. Por quê? Porque quando eu cheguei no Pavilhão Fernandinho, a primeira pergunta que os outros moleques fizeram não é de onde você veio, qual é o seu nome, é porque time você torce. E eu tenho um tio que, graças a Deus, está vivo até hoje, ele é 10 anos mais velho que eu, o tio Antônio, em Arapongas, que era corintiano. E é corintiano ainda. Eu falei Corinthians e acabou ficando e tal. Então eu passei a ser mais um corintiano. No hospital a gente ouvia o Geraldo José de Almeida, Fiore Gilhote, que veio depois, o Pedro Luiz, Edson Leite. Pra você ter uma ideia, eu acompanhava tanto esses narradores que eu passei a imitá-los, brincando, jogando botão, futebol de mesa, sozinho. Depois que eu voltei do hospital, estava em casa, que eu tinha uma condição de sair, pouca de sair, então eu ficava matando meu tempo ali. E aí eu comecei a imitar os locutores esportivos da época, cariocas, paulistas, até os gaúchos da época a gente imitava, e através desse lado de imitações é que eu acabei entrando no rádio. Um dia fui visitar, fui na redação de um jornal que tinha na minha cidade. O amigo do jornal tinha um parente que fazia um programa à noite na rádio. Ele falou, liga lá pro meu primo, lá participa do programa. Eu liguei, só que no intervalo eu falei, numa fala eu falei com voz do Fiore Gilhote, alô, tudo bem? Na outra do Edson Leite, do Pedro Luiz. E o cara ficou maluco. Falou, mas como? E modéstia à parte, eu acho que eu imitava. Hoje não tem mais condição, mas eu imitava bem. E aí ele me chamou, vem aqui na rádio amanhã às 18h30, que eu quero conhecer você e conhecer você. E eu fui, no dia seguinte fui, Rádio Arapongas, que era a emissora mais antiga da minha cidade, aqui no norte do Paraná,
Arapongas, e participei do programa, imitei todo mundo de novo lá. Acabou o programa, o gerente da rádio chegou e falou assim: você gosta de futebol, gosta de rádio, você não quer ser o plantão esportivo da nossa equipe? Saí contratado. Tudo tinha que dar certo realmente nesse aspecto. Comecei como plantão. Naquela época se fazia também o repórter fundo de gol. Eu sentava atrás do gol e ficava reportando o cumprimento de lance de ataque, até o momento em que eu passei a ser narrador. Isso, uns 2 anos depois, eu comecei a narrar futebol. E de lá não parei mais. Na Rádio Arapongas, depois na Rádio Cultura de Arapongas, depois eu fui futebol, começou a narrar na Rádio Cultura. Rádio Cultura de Arapongas. Depois, a minha primeira grande oportunidade como narrador foi na Rádio Cultura de Apucarana, que me contratou para ser narrador. Porque na Cultura de Arapongas, além de eu ser um principiante, o gerente da rádio era narrador. Então eu não ia ter vez, com todo respeito, era uma figura muito especial. E aí de Apucarana eu tive uma passagem por Maringá, até que cheguei em Londrina, na Rádio Alvorada, contratado como narrador de futebol, para comandar o departamento esportivo em 1974. No ano seguinte, eu fiz um bom trabalho na Rádio Alvorada Paiquerê, que tinha mudado de propriedade, com a direção atual, me chamou para ir, eu fui e fiquei um bom tempo. Depois tive uma outra passagem pela Rádio Alvorada. Houve uma época que eu fiquei 2 anos fora de rádio, só em televisão, como locutor e como editor. E a partir de 88, que eu voltei de novo para a Rádio Paiquerê, estou até hoje e tal. Então eu tive, através das narrações, as grandes oportunidades, porque mesmo sendo um locutor de uma cidade do interior, eu fiz 7 Copas do Mundo, eu conheci 32 países transmitindo futebol, fiz 41 viagens internacionais, então foi um prêmio maravilhoso que eu tive e que eu sonhava com isso realmente, porque eu acho que todo sonho do jornalista esportivo é cobrir Copa do Mundo. E eu cobri 7, graças a Deus, em loco, enfrentando as dificuldades, vivendo as alegrias, curtindo realmente o evento. Ô Jota, você teve uma breve passagem pela Jovem Pan de São Paulo e acabou não ficando por uma escolha sua, né? Em 1980, o Londrina participava da Taça de Prata que ele acabou conquistando. Ele acabou sendo o campeão. E eu estava na Rádio Alvorada naquela época e eu tinha um amigo fantástico lá dentro da Jovem Pan, João Bosco Tureta, de saudosa memória, e o corintiano, trabalhou muito tempo no Corinthians. E o Bosco um dia me ligou, falou: Matheus, você não quer vir aqui para São Paulo, porque a Pan só está com 2 narradores, os 2 estão no Nordeste, precisamos de você aqui na semana que vem para cobrir os jogos em São Paulo. Falei: vou, eu tinha folga no meio de semana, eu fui para São Paulo, na quarta-feira eu fiz ponta num jogo do São Paulo, na quinta eu transmiti um jogo da Portuguesa e apresentei o programa esportivo, Jornal dos Esportes, se eu não me engano, da Jovem Pan, e o seu Tuta, que era o comandante da Jovem Pan, gostou do meu trabalho, negociamos a minha ida para São Paulo, mas ao voltar para Londrina eu tive um problema. Por quê? Porque eu era o dono da equipe esportiva da Rádio Alvorada, e se eu saísse naquela oportunidade, ia deixar 9 colegas desempregados. E isso pesou bastante. Então, agradeci ao seu Tuta. Por quê? Porque o Londrina acabou fazendo o milagre da classificação. Então, o Londrina classificou, eu tive que continuar. Depois, Londrina foi campeão da Taça de Prata. E aí eu não fui cumprir o compromisso que a gente tinha combinado em São Paulo. Foi uma grande oportunidade que eu tive de trabalhar em São Paulo. Depois tive outra na Rádio Capital, na época do Hélio Ribeiro, como diretor artístico, mas aí eu fui um dia lá, o Alfredo Orlando era o comandante, eu achei muita loucura, muita instabilidade, era nego andando todos os cantos, era nego alegre por ser contratado, era nego chorando por ser despedido. Falei: não vem para cá. Tinha de tudo. E fiquei. E graças a Deus, na Rádio Paiquerê, comandada pelo JB Faria, um idealista, um realizador no rádio, eu acabei cobrindo aí todo esse futebol, que era o meu sonho. Fazer Copa do Mundo é o sonho de todo locutor esportivo. E eu, graças a Deus, mesmo estando numa cidade do interior,
eu cobri 7 Copas do Mundo, fiz 11 Copa América, para você ter uma ideia. Então, me realizei, como eu digo, eu brinco, eu só não ganhei dinheiro ganhei o dono da emissora, mas graças a Deus, suficiente para ter uma vida tranquila e graças ao trabalho. Ô, J. Matheus, a gente sabe que tem aquela química, né, de narrador com comentarista e, logicamente, você, por essa sua trajetória, trabalhou com vários comentaristas de renome. Mas qual aquele ali que você trabalhou que tinha aquela química mesmo, ou, sei lá? Comentarista? Isso. Nós tivemos grandes comentaristas aqui em Londrina. O JB Faria mesmo, que é o dono da rádio, ele foi por muitos anos comentarista e mais dedicado do que ele, impossível. O JB é uma pessoa que olha, até hoje, e ele já trabalha menos agora e tal, mas ele é uma pessoa que tudo que faz é com esmero, é com dedicação. E graças a Deus eu também tenho um pouco disso, entendeu? Eu acho que ele foi realmente comentarista, não por ser o meu chefe, mas que marcou época, porque a sua dedicação era impressionante. Depois ele acabou deixando o esporte, hoje ele comanda o jornalismo, mas realmente nós tivemos Milton Góes, que foi um jornalista aqui também, um comentarista meio assim, venal, né, e tal. Agora, no âmbito nacional, o Milton Camargo, aliás, nós tivemos um relacionamento muito grande com a equipe 1040 da Rádio Tupi. A gente retransmitia a Rádio Tupi aqui no norte do Paraná. O Haroldo Fernandes, para mim, foi o maior narrador de futebol, foi o cara que mais me inspirou. Em 1977, eu fiz uma dobradinha com o Haroldo Fernandes. O Corinthians veio jogar em Maringá com o Grêmio e jogava às 3h30 e às 5 da tarde o Brasil jogaria contra a Bulgária no Morumbi. Aí o Milton Camargo, que comandava a equipe da Tupi, ligou para o JB e falou: escuta, vocês não podem fazer o jogo do Corinthians para nós e até os 15 minutos do segundo tempo, que depois entra o Haroldo aqui do Morumbi com a seleção. E fomos. Eu, JB, Tatinha, saudoso repórter, fomos para Maringá transmitindo para a Rádio Tupi. Super rápido. Nós entramos em cadeia com nós mesmos naquela oportunidade. E eu fiz realmente uma transmissão e dobradinha com o Haroldo Fernandes. O homem da camisa 10. O homem da camisa 10, Haroldo. Maravilhoso, Haroldo Fernandes, entendeu? Aliás, a gente aprendeu muito com a Tupi. Hoje eu sou comentarista. Eu comento futebol. Todo narrador velho vira comentarista. E eu não esqueço nunca de uma frase que o Milton Camargo, uma vez, nós estávamos no restaurante da Tupi, em São Paulo, almoçando com o pessoal da 1040, e o Milton Camargo falou assim: olha, comentarista tem que pensar o seguinte, ele tem que responder perguntas imaginárias. Então, você termina o primeiro tempo, você tem que falar: olha, terminou o primeiro tempo, o Corinthians foi melhor, por isso, por aquilo, e chegou a marcação do primeiro gol por isso, como se alguém estivesse perguntando quem foi melhor, quem foi o destaque, quem foi... Então você tem que responder perguntas, né, ocultas, imaginárias. E eu aprendi muito com ele, aprendi a narrar com o pessoal de São Paulo. A Copa do Mundo de 78, para você ter uma ideia, eu vi a Copa inteira, eu tinha 11 anos, morava no sítio, meu pai é um dos poucos que tinha rádio naquela época, e eu ouvi a Copa inteira com Pedro Luiz e Edson Leite, sabe? Coisa fantástica, isso me ajudou muito a me espelhar nesses grandes profissionais do rádio. Hoje o rádio mudou muito, hoje nós não temos... Né, trabalhar em São Paulo era um sonho, hoje eu acho que já não é mais impossível, pelo contrário, hoje eu acho que a coisa já está bem nivelada no aspecto técnico. Grandes profissionais, mas não fantásticos profissionais como nós tínhamos naquela época. Né? Ô J. Matheus, e a sua relação com Londrina? E depois você fala dos seus livros, né? Você... Olha, em 1970, jogo 1000 foi em 76, né, Robertinho? 76, 3-1. Aí aconteceu o seguinte, eu sempre gostei de escrever e sempre fui um arquivista de futebol e sou do tipo guarda tudo. Aí um dia eu cheguei pro JB e falei: Jota, eu tô vendo aqui pelos jogos que eu estava juntando as peças da vida do Londrina. Todos os jogos do Londrina. Eu falei: Jota, o Londrina vai fazer 1000 jogos daqui a pouco. Eu falei: verdade? Eu falei: então vamos fazer uma promoção? Vamos.
Aí nós fiz um livreto com todos os jogos do Londrina até o 999, com espaço para se colocar o 1000, que seria Londrina e União de Bandeirantes no VGD. Fizemos a festa, a rádio distribuiu 1000 bandeiras, 1000 camisetas, o estádio lotou, 15 mil pessoas no Vitorino Dias, hoje cabe 7 mil, mas naquele tempo a capacidade não era limitada. Fizemos uma festa, só esquecemos de avisar a União. A União tascou 3-1 do Londrina. Bom, essa foi a minha primeira experiência com publicação. Em 1996, quando o Londrina fez 40 anos, eu escrevi a história do Londrina. E foi a primeira história do Londrina Esporte Clube a surgir. Robertinho, seu amigo, meu amigo, sabe muito bem. Escrevi a história do Londrina e eu consegui, entre vendas, doação, aquela história toda, coloquei 11 mil livros, para você ter uma ideia. E, aliás, até tem um amigo de São Paulo, não vou falar o nome aqui, mas que ele escreveu a história do Rivelino. Aí, um dia, encontrando com ele, eu falei, escuta, amigo, quantos livros do Rivelino você vendeu? Ele falou, rapaz, eu vendi bem pra caramba, vendi 5 mil. Eu tinha vendido 11 do Londrina, entendeu? Mas tá, 2000, um pouquinho antes da Copa da Ásia, eu lancei 11 contra 11, um livro geral de futebol, com estatística, com histórias, com causos engraçados e tal. E mais recentemente, há uns 2 anos atrás, eu escrevi minhas histórias no rádio, que conta a minha vida profissional, as minhas histórias engraçadas, que o rádio dá muitas histórias engraçadas. O rádio é fantástico para isso, as improvisações, as coisas boas, as coisas ruins, as coisas engraçadas. Então, como eu tinha juntado as peças, eu fiz um livro, publiquei, mais dei de presente do que vendi, na verdade, porque era uma coisa pessoal, presenteei os amigos e tal. Então, sempre gostei de escrever. Hoje me cobram mais um livro ainda, mas eu não sei se eu vou ter coragem de criar mais alguma coisa. História tem, não tenha dúvida, graças a Deus. Ô, J. Matheus, atualmente, lógico, trabalhando na Paiquerê, fala pra gente o horário, o programa. Olha, eu hoje, em razão até de problema de saúde, eu tive um problema de saúde há 2 anos, e a minha condição física também, por exemplo, não me permite até que eu vá aos estádios, mas é risco. Subir escada, essa coisa arada toda, para mim, é dificuldade. Então, o que acontece? Eu faço a minha programação hoje toda aqui da minha casa. Tenho os equipamentos aqui hoje, graças à condição técnica de internet, essas coisas arada toda. Eu falo aqui, cai lá no estúdio. Trabalho numa empresa que ajuda nesse sentido também, que entende. O JB é uma pessoa maravilhosa, compreende perfeitamente. A gente tem uma afinidade de 50 anos, quer dizer, então não tem problema. Então eu trabalho menos, eu comando o Bate-Bola, que é o mais tradicional programa esportivo do rádio de Londrina, acredito, do Paraná, porque esse programa existe desde a fundação da rádio, que está com 70 anos, entendeu? Então é um programa que existe desde o começo, tradicional. Quer dizer, faz uns 50 que eu conheço ele. E eu comando o Bate-Bola ao meio-dia, todos os dias, aqui na rádio. Rádio Paiquerê. Rádio Paiquerê 91,7. Porque hoje são 2 Paiquerês. Antigamente tinha a Paiquerê AM e a FM. A nossa de hoje era a AM. Como houve o fim das AMs, são 2 FM. 91,7 é a nossa. É a que faz futebol, é a que eu estou há tanto tempo assim. E aqui realmente tem uma programação eclética, uma programação esportiva muito forte. Comento futebol, até por recomendação médica, depois que eu tive um AVC e graças a Deus me recuperei, o médico disse, olha, é melhor você não abusar com emoção, fone alto no ouvido, você sabe que narrador tudo é meio surdo, entendeu? Porque trabalha com fone alto demais. E eu sigo tranquilamente, que eu tenho intenção de viver mais alguns anos, entendeu? Tá certo, J. Matheus. Queria agradecer aí sua participação, craques do microfone com o Museu da Pelada. Manda um abraço aí para a turma. Olha, eu quero cumprimentar todos os meus colegas de profissão, os novos ou os velhos. As transformações acontecem no rádio. Hoje
Eu brinco, eu falo que o rádio só volta a pegar no ferro elétrico agora, mas logo, logo vai chegar. Porque você tem internet, você tem aplicativos, você tem... Outro dia a nossa rádio bateu um recorde no YouTube de uma jornada que nós fizemos, números altamente expressivos, fantásticos realmente. Então, você ouve a rádio no rádio, você ouve nos aplicativos, você ouve nos sites de rádio e você ouve no YouTube. Então é fantástico esse tipo de coisa. E outra coisa, as primeiras Copas do Mundo que eu fiz na Itália e nos Estados Unidos, a gente tinha a linha 24 horas, por quê? Porque você não conseguia sintonizar a emissora. A partir da França começou a surgir o computador, mas não fomos tão felizes não, o computador que nós alugamos não funcionou. Mas da Coreia para cá, você ouvia a rádio onde você quisesse, no notebook, em tudo, entendeu? Graças a esse modernismo. Tecnologia. E eu me sinto realmente um felizardo, porque eu vi o rádio do seu começo e vejo o rádio até hoje. Então, voltando ao abraço carinhoso aos colegas de profissão, aos novos, aos velhos como eu, e principalmente aos ouvintes. E eu sempre digo, rádio é vocação. Eu tenho um irmão que se aposentou como desembargador, tenho outro que é empresário, e eu sou o mais pobre dos três, porque eu sou radialista, mas feliz. Mas sou um cara feliz, não sei se sou mais feliz, mas eu sou feliz por quê? Porque eu sempre fiz o que eu quis, entendeu? E graças a Deus os meus sonhos foram realizados e continuo. E vou dizer uma coisa, eu continuo trabalhando menos, mas com a mesma disposição de quando eu era um principiante. Não tem como a gente ter preguiça de trabalhar, não reclamo de trabalhar. O JB faz a escala no começo de semana. Às vezes eu fico assim, puxa, mas 9h30 da noite eu tô velho, tenho que dormir mais cedo. Mas a gente encara com muita paixão, com muita realização. Então, a você que gosta do rádio, eu quero agradecer particularmente a você, que é um apaixonado, como outros amigos que a gente tem, pelo rádio. O rádio só tem que agradecer gente como você, tá? Muito obrigado mesmo. Da minha parte radiofônica, que Deus lhe dê muita vida e muita saúde. Obrigado. Valeu, Jota.